Olá, colegas! Está começando mais um episódio do podcast Questão de Ordem, promovido pela OAB Subseção Caxias do Sul. O tema de hoje trata do provimento 150 do CNJ, que regulamentou a adjudicação compulsória extrajudicial. Eu me chamo André Ramos Cardoso, sou coordenador da Comissão Especial de Cartórios Extrajudiciais da OAB, Subseção Caxias do Sul. Hoje participam conosco deste podcast as colegas de comissão, doutora Thaíse Ferreira do Rosário e doutora Maria Yara Guedes. E como convidado especial, doutor Eduardo Rocha Nunes, registrador substituto do Ofício Registral de Imóveis da primeira zona desta cidade de Caxias do Sul. Este podcast conta com o patrocínio da R Master Sul, assessoria documental. Meus cumprimentos, doutora Thaíse, doutora Maria Yara, doutor Eduardo. Nossos cumprimentos, André. Dando início a este relevante tema, vamos tratar então da adjudicação compulsória extrajudicial, que é a mais recente novidade do fenômeno da desjudicialização. A desjudicialização é um movimento que trata do desafogamento do judiciário, trazendo para a esfera judicial a solução de processos de uma maneira mais ágil, mais eficaz. É importante lembrarmos que o fenômeno da desjudicialização já se iniciou lá ainda em 1997, quando tratou da alienação fiduciária. Posteriormente, veio a Lei 10.931 de 2004, que possibilitou a retificação do registro na esfera extrajudicial e se consolidou com a Lei 11.441 de 2007, a lei que trouxe a possibilidade de inventários e divórcios na esfera extrajudicial. Temos que lembrar também do processo de uso capião, que com a alteração do Código de Processo Civil possibilitou também esse tipo de processo na esfera extrajudicial. E hoje a gente trata, então, da adjudicação compulsória, que é uma novidade trazida pela Lei 14.382, que inseriu o artigo 216b na Lei 6.015 e possibilita, então, mais este tipo de processo, mais essa solução na esfera extrajudicial, desafogando, contribuindo para o desafogamento do judiciário. Por isso, então, o tema tratado hoje é o provimento 150 do CNJ, que regulamentou a adjudicação compulsória extrajudicial, e por isso trouxemos como nosso convidado especial o doutor Eduardo, que está à frente do registro de imóveis da primeira zona, aqui da nossa cidade, para que nos traga o entendimento do ofício registral e os seus ensinamentos aqui para contribuir conosco neste tema. Doutor Eduardo, a palavra é contigo. Meus cumprimentos, André, Thaíse, Maria Yara e aos senhores e senhoras que estarão assistindo esse episódio. Eu acredito que a extrajudicialização, que antigamente era chamada de desjudicialização, ela tem trazido uma mudança cultural bem significativa para nós, né? Eu acredito que, não sei, espero que não a longo prazo, a curto prazo, a gente tem essa mudança cultural porque as soluções no extrajudicial são muito mais céleres. Então, você buscar uma solução rápida, ela passa a ser muito mais atrativo para quem procura investir no nosso país. Se você vai precisar enfrentar um judiciário, né, que infelizmente acaba tendo uma certa morosidade por conta da dificuldade de proceder, né, você vai acabar desistindo de investir nesse país. Então, quando a gente conseguir mudar essa cultura, incentivar as instituições de ensino a olhar o extrajudicial com o cuidado que devem olhar, passar a ensinar a todos os estudantes da área do direito, né, a atuar extrajudicialmente, a gente vai ter uma mudança bem importante. Acho que esse trabalho que vem sendo feito com toda extrajudicialização que aconteceu, como o André bem colocou, a gente vai logo estar mudando esse cenário. Vai ser um momento mais positivo para o nosso país aí. Exato. Muito bem, bem lembrado. Então, doutor Eduardo, já tem chego lá no cartório, no registro de imóveis, alguma adjudicação compulsória extrajudicial? Tem, André. Já teve alguma procura. Obviamente que a gente passou por um período, né, de uma recente extrajudicialização, que é
uso capião extrajudicial, e ela trouxe, não sei se um certo receio dos advogados em atuar extrajudicialmente, porque no judiciário a forma de pedir, né, ela acaba sendo mais simplificada, né, porque você vai ao longo do processo instruindo esse processo, apresentando testemunhas, provas, e o juiz tem uma possibilidade de dilação probatória muito maior do que o registrador. Então, para que a gente receba uma uso capião extrajudicial, a gente acaba insistindo muito na perfeição do pedido, na instrução dele. E acaba que muitos advogados desistem no curso do procedimento da uso capião. Mas ele não é complexo, é entender que não é só apresentar ato notarial, como muitos entenderam. Não é só colocar um requerimento de qualquer forma. Tem que ter um cuidado, tem que convencer o registrador de que há uma uso capião ali, de que há uma posse de uso capião. Não simplesmente entregar ato notarial para o registrador e querer que as coisas aconteçam. Sim. É que acho que isso vem muito pelo que a gente falou antes da cultura judicial que é ensinada, né? Então, antes a gente só sabia fazer uma petição, né? Hoje em dia, a gente está movimentando essa parte extrajudicial. Então, a gente já sai de um pedido simples que vai apresentando provas, até porque o cartório vai ter prazo para cumprir, vai ter todo um ritual, vamos dizer assim, com muito mais rigor, né? Aí a gente tem que apresentar tudo, vamos dizer assim, o mais perfeito possível, né? Para que aquilo não se prolongue, né? Exato. Como um processo de 10 anos, né? Que a gente vê muito por aí, né? E a gente hoje está, nesse ano, comemorando 180 anos de registro de imóveis. Nós conversávamos antes. 180 anos da construção de uma cultura que, por muito tempo, uma vírgula no lugar errado era motivo de devolução do documento. Hoje em dia a gente vê muitos registradores incentivando alguns atos que aparentam mais discricionariedade na atuação do registrador, que há 5 anos atrás isso de forma alguma era aceito. Sim. Era a literalidade da lei. Sim. E essas novidades trazidas, então, aí na extrajudicialidade, a gente notou muito isso no processo de uso capião, até que saísse a regulamentação, muitas dúvidas surgiram no tabelionato, no registro, mas como hoje a gente está tratando da adjudicação compulsória, assim que a Lei 14.382 possibilitou a adjudicação na esfera extrajudicial, nós, no escritório, começamos a tentar trabalhar com este novo instrumento, mas as dúvidas vieram imediatamente, né? Tanto no tabelionato quanto no registro, porque não estava regulamentado como qualquer novidade legal que a gente tem no nosso país. E por isso, a importância da nossa conversa hoje com o provimento 150, que trouxe a tão sonhada regulamentação para a adjudicação. E eu gostaria de ouvir do senhor o que lhe pareceu esta regulamentação, este provimento 150. Ele sana todas as dúvidas do procedimento, ele ajudou bastante ou deixou questões aí a desejar? André, as dúvidas de início elas estavam dos dois lados do balcão, né? Exato. Porque é uma legislação, né, que ela trouxe de forma bem sintetizada o que deveria ser feito. E só para exaltar, é uma lei que permanece. E que antes de qualquer coisa a gente deve observar ela. Tem um provimento? Tem. Mas o provimento tem que seguir a legislação. Inclusive tem um pequeno ponto de divergência quando fala das certidões, no momento de apresentar para o registro de imóveis, e você vai se valer da lei, não do provimento para a apresentação do documento ao registrador. Né? Tem uma determinação dentro da nossa consolidação normativa, inclusive se houver alguma alteração na lei, que o registrador deve estar atualizado e atender à lei, em detrimento do provimento. Né? Então, primeiro de tudo, é uma legislação que está ali, o artigo 216b da Lei 6.015, e a gente deve seguir ele. Mas sim, esse provimento 150 do CNJ, ele trouxe muita melhoria, ele traz segurança jurídica, né? Ele vem atendendo, acho que, princípios do CPC, que é da cooperação,
e do contraditório, né? Então, ele traz uma melhora muito boa, ele nos dá condições de trabalhar, de saber o rito que a gente deve adotar, porque de início a legislação, ela dava a entender, sem dar certeza, né? Dava a entender, de que a ata notarial, ela não se tinha certeza em qual momento deveria exigir a ata notarial. É que no começo, inclusive, foi um inciso revogado, né? E depois ele voltou atrás, né? A gente até fez uma reunião ali da nossa comissão e a gente lembra de falar sobre o assunto e naquela época ainda a exigência, né, da ata notarial, ela não existia mais. Aí, alguns meses depois, ela já voltou a Já existir, retornou, né? e graças a Deus que voltou. É. Porque eleva a segurança do ato registral. Além de elevar, né, até eu estava conversando antes ali com o doutor Eduardo, no meu ponto de vista, claro que tem que seguir as regras ali, mas o protagonismo ainda seria do registrador. E o que o doutor Eduardo discordou de mim. Maria. E essa questão da resistência dos advogados ainda é por essa perfeição exigida, de repente, pelos registradores, né? Eu vejo muito isso no nosso trabalho. Tanto os tabeliões quanto os registradores, eles querem que aquele ato seja o mais perfeito e redondo chegue para eles possível, né? Então, é por isso que muitos advogados têm uma resistência. Até colegas, hoje de manhã em reunião, disse, não, vamos no judicial igual, porque vai ser muito mais demorado ir pelo registro, porque eles não querem nenhuma sombra de dúvidas quanto a nada, né? É a segurança pro próprio oficial, né? Exatamente. Eles se cercam muitos de segurança, né, nos atos. Tem um porquê, né? Registrador algum vai gostar de ter um ato anulado. Exatamente. A gente quer um registro que perpetue pelo tempo que precisar perpetuar. Né? Você depois tem que fazer a sua venda e ela não pode ser prejudicada por essa anterior, por um vício que tinha nela. Anular um ato, o seguinte também, né? Então é um prejuízo muito grande para a sociedade no momento que você se descuida da legislação para dar andamento a um serviço, né? Sim. Mas me parece que o início do processo de adjudicação, ele parte lá então do tabelionato, né? Com o requerimento do advogado, instruindo com provas, com tudo que a lei exige. Tá? E depois isso vai para o registro de imóveis, correto, doutor? Ou não é então, isso, André, entendimento? Como eu estava dizendo antes, era uma incerteza em que momento a ata notarial. Exato. Né? Então, sim, hoje o início do procedimento ele se dá no tabelionato de notas por conta de uma ata notarial que precisa instruir o requerimento Isso. para prenotação junto ao registro de imóveis. Mas o requerimento é direto no registro. Isso? Então, o requerimento direto no registro de imóveis, ainda que esse provimento tenha privilegiado o SERP, né, o Serviço Eletrônico de Registros Públicos, onde ele diz que o notário já pode fazer a instrução desse requerimento e encaminhar direto para o registro de imóveis através do sistema eletrônico. É que para a gente encaminhar, né, o pedido da ata, a gente faz um requerimento, né? Então, se a gente fizer um requerimento e eles já fizerem esse encaminhamento por eles mesmo ali, através do sistema, fica muito mais fácil, né? E eu acredito que no provimento, eu devo ter lido sim, que inclusive você pode levar físico no registrador e o registrador também pode tornar isso eletrônico. Tornar né? eletrônico. O que facilita bastante. É uma mudança cultural que vem se inserindo em pequenas nuances dos provimentos, né? Até a gente se adaptar é difícil, porque um problema grande aqui, que não foi falado de forma... não foi tratado aqui, mas ele remete aos outros provimentos. E só uma observação, esse provimento 150, ele integra o Código Nacional de Normas, né? Do CNJ, que foi lançado recentemente, que trata de todas as especialidades notariais e registrais, e ele faz parte integrante desse Código de Normas. Não trouxe muita novidade. Eles pegaram provimentos antigos que a gente já aplicava e trouxeram para dentro desse Código de Normas. Então, não teve um impacto muito grande. A não ser, é claro, essa introdução. Né? Muito bem. E no tabelionato, então, ele serve como um instrumentalizador, através da ata notarial, com as provas, com o requerimento pelo advogado. E vale lembrar que o procedimento exige, né, o acompanhamento do advogado, mesmo na esfera extrajudicial. Mas
quem vai analisar os requisitos, se estão todos preenchidos, se o procedimento está adequado, essa análise fica a cargo do registrador. É isso, doutor? Então, é aqui que eu vou discordar com a Maria Yara, tá? Uhum. O que acontece? Quando eu falei que ele privilegiou princípios do CPC, como o da colaboração, a ata notarial é a primeira análise da adjudicação compulsória extrajudicial. Inclusive, tem uma passagem pelo provimento que destaca que se não atender, se o notário entender que não é passível de adjudicação compulsória extrajudicial, ele vai ter que fazer constar na ata notarial. Mesmo assim, ele lavra a ata. Ele lavra a ata por quê? Porque a ata, ela, pelo que se entende daqui, ela deve instruir o procedimento judicial. Entendi. Não vou dizer que é um requisito, mas certamente eles colocaram como sendo uma prova, e a ata notarial é uma prova contundente, né? Claro. Ela É cada pública vez do mais tabelião. está sendo utilizada. E claro, né, até conversando ali com o primeiro tabelionato, o que elas comentaram comigo, se a gente vê que não é um caso de adjudicação, essa judicial, a gente vai falar para os clientes ali, né? Sim. Claro, como diz o provimento, lavra-se a ata, vai, né, para o judiciário, se for o caso. Mas dependendo da situação, tem outros caminhos, né? Que às vezes no próprio tabelionato pode indicar para os clientes, né? Então, Sim. nada... E tem outras questões aqui que elevam a participação do notário. Uhum. Por exemplo, a legislação, o artigo 216b, ele não falou em nenhum momento de um requisito para a adjudicação compulsória, que é a quitação do preço. Mas isso é intrínseco ao instrumento, né? Uhum. Mas ela não falava nada. E onde é que a gente encontra hoje a prova da quitação? Não é só no recibo de pagamento. Vocês viram o que esse provimento trouxe como forma de comprovar que houve a quitação? Tem várias Sim, tem possibilidades. várias E aí eu pergunto a vocês, quem é que vai declarar que está quitado? É o notário. É na ata notarial. Entende o compromisso que foi atribuído ao notário? Sim. É ele que vai fazer análise em imposto de renda, em extratos bancários, em... Até ação de consignação e Recibos. pagamento. Importante essa questão, Eduardo. Então, queria ouvir, né, qual a ótica do registrador sobre essa questão da quitação que já foi analisada no tabelionato e, em tese, se está lá na ata comprovada a quitação, nesse mérito o registrador não adentra ou não é bem assim? A princípio, não. É justamente isso. O notário comprovou a quitação, declarou, né, que constatou a quitação, não cabe ao registrador, salvo se entender que ali há uma ilicitude, uma fraude, uma simulação. Se o notário não perceber isso, o registrador obrigatoriamente vai deixar passar se perceber? Não. A todo tempo, a todo momento, o registrador pode alegar que há uma fraude, uma simulação ou uma ilicitude dentro daquele procedimento que inviabiliza o ato registral. Então, sim, a gente não vai pegar a documentação, né, para fazer a análise se o notário declarar que foi comprovada essa quitação, né, mas se transparecer que ali há alguma situação que deve ser observada, vai ser observado com rigor. Entendido. Quais outros requisitos imprescindíveis o registro de imóveis vai analisar na hora de receber esse pedido? Então, né, Nós temos a notificação, que a gente não comentou ainda. Queria que o senhor esclarecesse um pouco desse passo importante na adjudicação, que é comprovar a mora do transmitente na outorga da escritura, né? A notificação. perfeito. Como é que funciona isso? Eu posso fazer só um caminho para chegar nela, André? Com toda certeza. Porque assim, tem uma coisa que eu acho que precisa ficar bem clara, né? Que pela Lei 6.015, pelo artigo 216b, o que se tinha era o que possibilitava a adjudicação compulsória extrajudicial, promessa de compra e venda e a cessão dela, né? Ou a sucessão. Então, promessa de compra e venda. E ao registrador, por 180 anos de cultura, né?
uma coisa é muito clara. O registrador não pode fazer construção em cima de um negócio jurídico que lhe é apresentado. Eu não posso pegar uma compra e venda e dizer, não, é uma doação. Né? Eu não posso pegar uma promessa de permuta e dizer, não, é uma promessa de compra e venda. Uma promessa de cessão e dizer, não, é uma promessa de compra e venda. O que isso fez? Limitou o procedimento da adjudicação compulsória extrajudicial à promessa de compra e venda. Né? Ao promitente adquirente e aos cessionários ou sucessores. Agora, olha o que trouxe o provimento 150. Qualquer ato ou negócio jurídico. Promessa de compra e venda. Promessa de permuta. Né? Teriam mais situações do que essa? Sim. Né? Uma proposta de compra e venda não instrumentalizada da forma correta, né? Que é o que a gente vê uma carta bastante proposta, por aí, né? ela viabiliza a adjudicação compulsória extrajudicial. Uma escritura pública de compra e venda não registrada por alguma situação, ela possibilita? Entendem que sim. Qualquer ato ou negócio jurídico que indique a promessa de compra e venda, que indique a intenção de vender ou de permutar. Então, aumentou o leque. Claro que a gente vai ter que analisar caso a caso, mas me parece que facilitou muito o acesso da adjudicação compulsória. E mais, né? A gente vai falar em atos de contratos não formalizados, de acordo com o que deve ser formalizados, possibilitarem a efetivação da adjudicação compulsória. A gente vai estar pensando em situações onde faltam requisitos registrais. A deficiência na especialidade objetiva e subjetiva. E tudo isso pode ser resolvido aonde? No registro. Na ata notarial. Eu até vi esse artigo aí. Fiquei Quase me pensando, mas convencendo. o que vai passar ali? Eu fiquei curiosa. Tá, mas o que possibilita essa deficiência? Ah, ok, eu entendo que tem essa deficiência, mas tudo bem. Eu vou lavrar a ata, então, ou vou aceitar o requerimento de adjudicação. Uma coisa tem que estar certa nisso tudo. É a perfeita identificação. E o que se lê perfeita identificação? Certeza de que aquele é o imóvel. O imóvel. Tem deficiência na descrição, o que inviabilizaria registrar. A gente recepcionou uma adjudicação compulsória de uma futura unidade autônoma que o incorporador contratou antes de registrar a incorporação e ele colocou no segundo piso. No registro da incorporação era terceiro piso. E aí? Ok. O objeto não bateu. Essa já na esfera extrajudicial? Extrajudicial. Hoje, naquele momento, a gente fez a devolução dizendo da impossibilidade. Hoje, poderia fazer? Se na ata notarial conseguir suprir isso, e aí volto a perguntar. Tu vê a força do tabelião? Exatamente. E estando identificado, estando supridas as deficiências do título, através da ata notarial, o registrador tem, por obrigação, fiscalizar, verificar o implemento dos requisitos, mas também, assim como na prova de pagamento, ele não entra nesse mérito, salvo se tiver alguma ilicitude? Só, André, sempre presente o não entrar nesse mérito a questão de indícios de fraude, simulação ou ilicitude. O que está na ata notarial, em tese, já está avaliado e é um compromisso tem a fé pública tabelião. do notário. Entendido. É importantíssimo isso, para que fique bem claro, né, o papel do tabelionato, o papel do registro no trâmite deste processo, né, para que não se sobreponham, porque o usuário, porque o advogado, no momento de encaminhar, né, ele faz a análise da situação, ingressa no tabelionato que, feito esse primeiro passo, verificou que estava implementada estavam implementados os requisitos necessários e muitas vezes vem uma expectativa frustrada quando chega no registro e verifica que aquele passo que já foi dado muitas vezes não estava tão firme assim. Então, é importantíssimo ouvir o registrador, né, demonstrar essa ótica
como é que vai se dar esse procedimento agora, que é uma novidade para nós? André, isso vem ao encontro de uma necessidade dos notários de elevar a respeitabilidade pela fé pública. E eu confesso que não de forma alguma desrespeito à fé pública, não é isso. Já atuei como notário, né, como tabelião substituto por longos anos e respeito muito a fé do notário. Mas, por vezes, o registrador ele não está vinculado à análise do notário. É até uma questão que a gente estava conversando ali fora, né? O que acontece? Tem um imóvel em Santa Catarina que eu gostaria de fazer a edificação. E aí eu procurei um tabelionato aqui na cidade e disse, olha, melhor é que tu pegue um tabelionato mais próximo do registro. Porque essa conversa entre o tabelião e o registrador é muito importante nos atos, né? Então, quando tem uma certa distância, um estado diferente, pode ser que eles exijam mais coisas lá, entendeu? E a distância, apesar da gente ter bastante atos eletrônicos, né? A proximidade física também é importante. E eu estava comentando com o doutor Eduardo que ele também concorda, né? Tudo bem que ele tem fé pública, o notário, mas eu vejo, na prática, que eles tentam se aproximar muito dos registros, entendeu? Como é que o registro X procede? Então, a gente faz uma ata mais próximo daquilo que ele vai receber lá, né? Eu vejo isso. E, apesar do provimento esclarecer bastante nossas dúvidas com relação à edificação, eu vi que também tem muitas pontas soltas, né? A questão mesmo é, aqui na nossa cidade, nossa prefeitura é muito atuante, não passa nada, nenhum imóvel que esteja sobre aquela propriedade. Isso eu não vi no provimento. Como é que vai se dar, né? O imóvel, o terreno está... A edificação. A edificação, entendeu? Como é que vai ficar nessa questão da adjudicação? É uma questão importante, né? Mas eu acompanho isso pelas dificuldades que a gente tem em Caxias do Sul, em especial, mas não é algo que a gente vê tão comentado, né, num cenário maior. Muitos municípios, eu acredito que... Não sei explicar, não. Acho que eles não se detêm tanto assim Exato. São essa poucos. fiscalização, que deveriam se deter, tá certo o município, porque no momento em que você faz a venda de um imóvel, né, como sendo um terreno, e tu te depara com uma benfeitoria, qual é o custo para te regularizar essa benfeitoria? Qual é o custo se essa benfeitoria estiver em área não edificante? Houver uma necessidade de demolição? Que prejuízo um adquirente pode ter com isso? Então, é uma situação de cuidar ou não é? Com certeza. E eu vejo que o Estado também, né? Antes, acho que até ano passado, tu encaminhava ali uma DIT, eu não vi essa necessidade, por exemplo, tu apresenta só o terreno. Esse ano eu vejo que a Cefaz, ela pede que tu cadastre a edificação que está presente na prefeitura. Mesmo que não averbada. Mesmo que não averbada. E eles emitem a guia de TBI, você vai pagar o imposto, ainda que não tenha benfeitoria, pelas novas regras do TBI. Mas provavelmente o proprietário vai ser notificado da existência dessa benfeitoria, da obrigação de regularizar, de uma multa que provavelmente vai ter, se não regularizar dentro de um certo tempo. E isso estava dentro da negociação. Mas e qual é o do teu... bom negócio que estava acontecendo, né? O preço tá bom, vai somando tudo isso aí, ver se o preço realmente era aquele, né? Mas e o teu posicionamento, doutor Eduardo, nesse sentido, tá? Se eu encaminhar hoje uma edificação lá no primeiro registro, não tem edificação, isso vai ser impugnado? Maria Yara, assim, ó, eu não vou colocar o meu posicionamento, exatamente o meu posicionamento com relação a isso. Eu entendo que precisa estar regularizado. Entendo por conta disso que a gente trouxe e conversou agora, né? Mas também tem uma legislação que atribui ao registrador uma obrigação solidária de pagar a contribuição previdenciária na situação de praticar um ato registral que exigiria que tivesse a quitação previdenciária que não foi exigida no momento em que foi feito o registro. Ou seja, transmite a propriedade de um terreno aonde tem uma benfeitoria construída, um prédio construído, que gerou uma obrigação de contribuir com o INSS e não foi contribuído. Mas eu preciso intervir aqui, porque a adjudicação compulsória, né, ela trata de uma situação que o adquirente não conseguiu transmitir a propriedade para ele.
E muitas vezes ele adquiriu ali o terreno, construiu a sua casa, mas a escritura está em nome do antigo proprietário. Ele não consegue regularizar essa casa com base num contrato de promessa de compra e venda. Ele precisa ser proprietário. Então, primeiro, ele precisa, se não conseguiu a escritura pelo caminho ordinário, buscar a adjudicação compulsória, transmitir o terreno, mesmo existindo uma edificação irregular ali em cima, para depois buscar a regularização. Mas bem lembrado, doutor Eduardo, que a prefeitura, muito atuante aqui em Caxias, muito provavelmente, no momento do ITBI, vai verificar que a transmissão se dá por um terreno baldio e lá existe uma edificação. Este autor do processo extrajudicial, se eu assim posso chamar, o adquirente do terreno, ele vai ser alertado pelo advogado, deve ser alertado que assim que a propriedade estiver em nome dele, muito provavelmente, ele vai ter que regularizar essa edificação, porque a prefeitura vai autuá-lo, né? E sabe por que a minha preocupação é que no caso da adjudicação extrajudicial, esse pagamento desse imposto é lá no final, praticamente, né, Eduardo? Então, é isso que tu faz todo um processo, todo um trâmite. Aí, na hora de pagar o ITBI, tu entra nesse impasse. Sim. E, às vezes, para te regularizar essa edificação, não custa barato, né? Tu vai ter que contratar outros profissionais técnicos para te orientar ali para regularizar esse imóvel. E eu vejo no escritório, tem casos que as partes, claro, a gente sabendo como a prefeitura é atuante, eu verifico se tem alguma edificação e já aviso, ó, esse negócio que tu tá fazendo tem edificação e aqui funciona assim. Então, as pessoas optam até por não fazer, entendeu? Ou demolir o imóvel, né? Então, quando tu faz todo um processo e lá no final tu pode se deparar com isso, isso é um problema. É frustrante, mas é importante o advogado conhecer o trâmite do processo para alertar o cliente. Exatamente. E também, ao meu ver, a lei acertou muito em deixar a quitação do ITBI lá para o final. Porque exigir a quitação antecipada, em muitos casos, o adquirente, uma pessoa humilde, não consegue com facilidade pagar esse imposto, que é um imposto alto, aqui em Caxias, 2% do valor da avaliação. Exigir a quitação do imposto e muitas vezes ver inviabilizado o processo de adjudicação. E aí ele já desembolsou, já comprometeu suas economias. Então é importante o trâmite processual e lá no final, dando tudo certo, sim, ele quita o imposto. Uhum. Então ali é mais um requisito, né, doutor? Que é a quitação do imposto de transmissão. Eu não nego que, de início, eu tive uma certa dificuldade de entender o porquê que alguns não eram poucos que falavam, e como o Lamana Paiva destacava autoridade no assunto, né? Não, inclusive, uma das pessoas que estimulou a existência da adjudicação compulsória, que ele entendia que o imposto não deveria ser pago no momento do requerimento da adjudicação compulsória frente ao registro de imóveis, onde eu estou iniciando um procedimento. Porque poderiam acontecer questões como notificado o transmitente ou o adquirente, o promitente adquirente ou promitente vendedor, e ele comparecer ao tabelionato de notas e lavrar a escritura, outorgando ela, ou então recebendo a escritura. Digo, tá, mas nesse caso, o imposto que tu pagou para adjudicação compulsória, ele pode ser, através da retificação do título, né, do negócio jurídico, modificado para compra e venda e vai servir lá para a escritura pública. Só que a gente tem que entender uma coisa. Existe uma terceira situação, que é aquela onde não vai se viabilizar a adjudicação compulsória. Exato. E nem a lavra da escritura. Vai ter impugnação. Uhum. Né? Ou vai ter uma manifestação, né, do adquirente ou do transmitente, Exato. dizendo, olha, não é bem assim a história. Não pagou o preço. É. Muito embora tu tenha demonstrado, não pagou o preço. Daqui é minha impugnação. Né? Então, tem essa situação. E realmente ficou lá para o final. 5 dias após o parecer favorável pela adjudicação, a pessoa tem que apresentar a guia de ITBI quitada, certidão de quitação do imposto, para poder dar andamento. Né? A guia de TBI é emitida pelo próprio registro? Pela parte? Não. Já vem pela parte. Né? Hoje em dia, nós não fazemos essa guia. Normalmente, os tabelionatos fazem, advogados, tendo cadastro, podem fazer, ou direto junto ao município. Mas não, no registro de imóveis ainda não. De repente, sendo o caso, se faça um cadastro perante o município, comece a ser feito, não sei, depende do registrador, porque
precisa apresentar. Lembrando sempre que o registrador ele não é o formalizador do título, né? Ele registra títulos já formalizados. E, inclusive, por isso que eu destaco que o notário tem uma participação mais efetiva, porque, na verdade, é ele que vai receber toda a documentação, vai fazer a primeira análise. E aí, falando na questão das notificações, onde é que é feita a notificação? Junto ao registro de imóveis, certo? Mas ao notário é dada a possibilidade de tentar fazer uma conciliação, de tentar trazer, se o promitente adquirente estiver solicitando o promitente vendedor para a outorga da escritura, se o promitente vendedor estiver solicitando ato notarial, ele pode, encontrando o contato dele através dos documentos apresentados, chamar o promitente adquirente para receber a escritura, né? Então, além de fazer ato notarial, né, de certificar a quitação, ele ainda tem a possibilidade de conciliar, ele ainda retifica o contrato, ele chama para composição. A atuação dele ela é muito colaborativa com o registro de imóveis. Então, quando a gente recebe essa ato notarial, o requerimento, né, que pode ser feito pelo tabelião também, quando a gente recebe o requerimento instruído com ato notarial, com os documentos pertinentes, né, a certidão forense da situação do imóvel e da comarca de domicílio das partes, quando a gente recebe a procuração com poderes específicos também, poderes específicos não é ad extra judicem, né? Poderes específicos, a gente vai tramitar. E aí teria mais o ITBI, que vai ficar lá para o final. Certo. Após a notificação. Após a notificação. Ok. Né? Após a notificação e o parecer favorável do registrador. Aí eles têm 5 dias para pagar. Porque tem isso, né? Ele pode tramitar, notifica, vem uma impugnação. E aí o registrador tem uma atuação mais forte. Porque ele vai fazer uma análise que tem critérios estabelecidos no provimento para saber se aquela impugnação tem fundamento. E esta notificação, Eduarda, como é que funciona? É feita diretamente pelo registro de imóveis ou ele encaminha isso para o registro de títulos e documentos? A notificação, primeiro de tudo, quem é que faz o instrumento de notificação? Eu vou fazer um requerimento, eu vou juntar uma ata notarial, eu vou juntar certidões forenses, a procuração, depois eu vou quitar o imposto, vou apresentar a certidão de quitação, e eu preciso apresentar um instrumento de notificação para o registrador? Não. O registrador é quem vai fazer esse instrumento de notificação, colocando todos os termos que devem constar dentro daquela notificação, com prazo para manifestar, como deve se manifestar, a omissão ela é uma anuência, e vai encaminhar por carta R ou através do registro de títulos e documentos. Eu aposto muito no registro de títulos e documentos. Defendo o encaminhamento por lá. Isso é uma opção do requerente, via carta ou via cartório de títulos, ou como é que funciona? É sucessivo? Me parece do registrador. Do registrador. Me parece ser não é uma atribuição, né? Fugiu. Discricionariedade. Uma decisão. Uma decisão, a discricionariedade Muito bem. do registrador, né? Com toda certeza. Fé pública, né? A correção do procedimento. E a notificação é um passo muito importante para a adjudicação, que é declarar a mora do transmitente ou do adquirente em receber a propriedade, né? E a análise dessa notificação foi bem cumprida, se a pessoa que recebeu a notificação realmente tinha poderes para tanto. Isso fica também ao crivo do registrador de imóveis. Então, no provimento ele não fala, né? Apenas fala o encaminhamento por carta AR, se pelos correios, ou por notificação feita pelo registrador de títulos e documentos. Tá? Por isso que eu digo, o registrador de títulos e documentos vai ser a nossa opção, porque ele vai certificar, entreguei em mãos, porque ela é personalíssima, e o registrador de títulos e documentos, ele vai fazer na pessoa. Claro que tem situações um pouco diferentes, por exemplo, num condomínio edilício, tu pode entregar para quem tem a incumbência de receber correspondências. Numa empresa também, pode ser aquele que tem a incumbência de receber
documentos, enfim, né, de receber correspondências, ou para o administrador da empresa. Né? Então, o registrador de títulos e documentos, ele vai certificar com fé pública em nome de quem foi entregue. Que já, através do AR, a gente não tem essa garantia. Não tem essa garantia e não é nem falar na qualidade do serviço ou não. Não. É a forma de entrega. É a mesmo. forma de entrega que eles cumprem exatamente o que lhe é determinado. E cumprem com muita qualidade. Mas não há a fiscalização, a certeza, acredito que seja uma palavra mais bem colocada, quando feita pelo registrador de títulos e documentos, em comparação a feita pelo registrador de títulos e documentos. Perfeito. Realizada a notificação, ok, o título está apto para ser registrado. Mas não encontrada a pessoa destinatária daquela notificação, nem por AR e nem pelo próprio cartório de títulos e documentos. Existe uma saída ou a gente tem a inviabilidade do procedimento? André, Edital. seguindo pela lei de 6.015, artigo 216b, não tínhamos solução, mas tínhamos quem interpretasse a lei no todo, valendo-se lá das disposições do artigo 213, que fala da retificação administrativa, e que, frente à impossibilidade de notificação, a gente tem a publicação do edital com forma de notificar. O CPC também dá essa possibilidade aos processos. Ou seja, uma interpretação de que viável a publicação do edital para essas notificações. Agora o provimento veio e disse sim, é o edital. Frente a uma situação certificada de... E outra coisa, vai mandar pelos correios, tu não vai ter a certidão de que ele se encontra em local incerto, não sabido ou ignorado. O registrador de títulos e documentos, ele vai te dar essa certeza, ele vai certificar. Então, tendo certeza de que está em local incerto, não sabido ou ignorado, aí você publica o edital, né? Tem outra questão que também se publicaria o edital no momento de uma empresa extinta, aonde não tem conhecimento de quem é ou aonde está o atual paradeiro daquela pessoa que foi o último administrador ou o liquidante. Tu publica o edital por conta disso. E essa situação a gente teve aqui em Caxias antes da publicação do provimento. E a gente está tramitando porque foi uma semana antes da publicação do provimento e já se tinha notícia de que seria publicado. Não sei se não foi mais... coincidiu com a data, enfim. Não vou dar certeza dessa informação, mas a gente já tinha notícia de que teria uma atenção para isso. E realmente ele trata como a gente deve proceder, ou seja, extinta há mais de 20 anos, uma associação, o patrimônio não foi destinado a ninguém, porque já tinha sido vendido, prometido, né, a venda, e como é que vai cumprir? Não se sabe mais o paradeiro de quem foi o último presidente daquela associação. Então vai publicar o edital. E me parece que muitos casos vão ser assim. Porque uma empresa, uma pessoa transmitiu a propriedade, por qual motivo não vai querer, vendeu por contrato, já recebeu, por qual motivo não vai querer tirar a propriedade do seu nome? Na maioria das vezes, principalmente naquela adjudicação que eu estou buscando a propriedade e não querendo transmitir, a maioria das vezes é porque eu não encontro o transmitente. Né? Porque se eu encontro, é difícil pensar aqui numa hipótese negativa de transmitir a propriedade. Ao contrário, naquela situação em que eu vendi e o adquirente está se negando a receber. Às vezes, ele tem um motivo dele para se negar a colocar o nome, em nome dele aquela propriedade. Por isso, eu lhe questionei, lhe provoquei em relação ao edital, porque a gente já trabalhou muito com a adjudicação compulsória na via judicial. E na maioria das vezes, é justamente porque não encontrava o transmitente. Era uma empresa extinta, o transmitente desapareceu, faleceu há muitos anos, não se sabe o paradeiro dos herdeiros, e o edital vai ser a única alternativa. Então, que bom que o provimento foi claro nesse ponto, e isso me parece que vai ser corriqueiro.
A gente vê quantas urbanizadoras que venderam lotes aos montes e hoje já não são mais empresas, né, atuantes aí, né? Estão extintas. Como é que a gente vai alcançar a notificação de alguém pessoalmente? Sim. Então é um caminho que vai ser solução. Uma questão importante do que comentaste antes, André. Quando vai ser feita a ata notarial, há uma necessidade de comprovar todos os meios que você buscou para que aconteça a outorga da escritura, para que a coisa aconteça da forma ordinária. Então, o que a gente precisa fazer? A gente já precisa instruir desde agora aqueles que têm a promessa de compra e venda, para que no momento em que fizerem a busca pela outorga da escritura, que juntem a prova do que fizeram. Porque ela é parte do procedimento, da prova que buscou o caminho ordinário. Perfeito. Exato. Houve também, não sei se eu estou atropelando aqui o ritmo da sua exposição, houve uma alteração ou um esclarecimento quanto à cobrança dos emolumentos. Perfeito. Temos isso também. E me parece, né, que isso deixou muito claro que quem vai buscar a adjudicação compulsória extrajudicial é somente aquele usuário que realmente não conseguiu pelo caminho ordinário, porque ele não tem nenhuma vantagem por ali, nem econômica. Tá? Não tem. Então, a gente precisa, nós como advogados, esgotar as tentativas de buscar a escritura pública pelo caminho ordinário, compra e venda, permuta, o que for. No caso que não foi possível, nós temos hoje esta grande alternativa que é a adjudicação compulsória fora do judiciário, direto na esfera extrajudicial. Mas isso não representa um ganho econômico, uma facilidade extraordinária, mas sim uma solução mais rápida, mais eficaz do que um processo judicial. E isso traz, né, uma despesa financeira para o cliente. E naquelas situações, como a gente já comentou, de benfeitorias, de edificações irregulares, uma atenção muito grande dele numa futura, mas próxima exigência de uma regularização. Então, doutor, muito esclarecedoras a sua exposição, as novidades trazidas pelo CNJ, mas continuando. Então, feita a notificação, comprovado através do cartório de títulos e documentos, ou se foi uma notificação simples por AR, ou até por edital. Como é que segue esse procedimento? André, eu queria fazer um gancho da tua fala ali. Só recuperar aqui, que eu perdi eu queria falar uma coisa importante. A gente estava falando da notificação, né? Uhum. Tá. Só buscando aquela ideia da colaboração. Então, só fazer um gancho da sua fala. Quando a gente fala que a adjudicação compulsória ela buscou uma ideia de cooperação, a gente vê que desde o início, a busca, né, do provimento é viabilizar a escritura pública da forma ordinária. Porque o notário, num primeiro momento, quando ele vai receber para fazer a ata notarial, ele estimula as partes a tentar a via ordinária, a escritura pública, possibilitando até a conciliação. Depois, quando vai ao registrador, ele notifica para que a parte compareça para a outorga da escritura. Só que é justamente trazendo essa ideia de outorga da escritura pela via ordinária. Porque o custo da adjudicação compulsória extrajudicial frente ao custo de uma escritura pública de compra e venda, ela é muito maior, porque a gente tem o custo da escritura pública, tem o imposto e o registro, né? Então, é imposto, escritura pública e o registro da compra e venda. Certo? Então, tu tem o imposto igual na adjudicação compulsória, tu tem o custo da ata notarial, que ele não é o valor do contrato, é o valor venal atualizado do imóvel na data do pedido da ata notarial, ou seja, vai ser o mesmo da escritura de compra e venda. Você vai ter o custo do registro da adjudicação compulsória
você vai ter 50% do custo do registro da adjudicação compulsória para conferência do documento, assim como é no uso capião, e você vai ter mais 50% de custo para fins de deferimento do expediente. E mais a notificação, que se feita por registro de títulos e documentos, ele primeiro tem que registrar esse documento, um registro em cima do valor, realizar a notificação, diligência, condução, né? E depois a certidão da notificação. Encarece consideravelmente. Muito mais barato do que permanecer na informalidade, isso a gente não tem dúvida, né? Isso aí não tem nem... Mas o ideal é que se esgote todos os meios antes de chegar a uma notificação. Exatamente. Lembrando que, destacando a importância do notário no procedimento... Eu vou sair daqui convencida pelo Dr. Eduardo. Esse trâmite todo, feita análise pelo notário, lavrada a ata notarial, tá? Você vai apresentar para o registrador a instrução dos documentos, de acordo com o que é exigido pela lei, destacando só que a certidão de quitação do ITBI lá no final, o registrador vai receber. Vocês estão acostumados a lidar com registro de imóveis, então qual é o primeiro ato do registrador? Qualificação registral. Positiva ou negativa, impugna, nota devolutiva de exigências. O registrador vai fazer essa qualificação no início? Não vai fazer? Não. O registrador vai receber toda a documentação. Obviamente que a qualificação que ele vai fazer é instruiu. Ele não vai analisar o contrato para saber se o contrato seria registrável ou não. Ele vai fazer uma breve análise, não vai fazer a qualificação perfeita. Porque a gente vai notificar. Notificar para ver se o promitente vendedor ou o promitente adquirente vai comparecer para a formalização da escritura. Então, tu privilegiou de novo a realização da escritura pela via ordinária. Decorrido o prazo, sem que tenha sido lavrada, dada a anuência, porque também tem isso, né? Seja atendida a notificação para... Atendeu a notificação. Uhum. Não compareceu para a escritura pública. Certo. Mas disse, eu concordo pelo artigo 216b, a ideia que tu tinha, concordou e encerrou a adjudicação compulsória. Mas não compareceu para a escritura, ele concorda. Ele não aparece para a escritura, eu faço o quê com esse... Tá, ele está concordando, mas ele não vai dar a outorga da escritura, ele não vai lá receber essa escritura. Mas ele concordou, não tem mais tramitação. Aqui já é diferente. E já é diferente até no sentido de que se tu tramitou, fez a ata notarial, pagou a conferência da documentação frente ao registro de imóveis, pagou o advogado, a parte fez a anuência, tu não vai lavrar uma escritura pública. Tu já pagou o preço de uma escritura pública na ata notarial. Uhum. Então, tu vai levar a registro. A adjudicação. A adjudicação. Tu não vai fazer ele lá fazer uma escritura pública. Até porque a preparação para a escritura pública ela já vai ser um pouco diferente, ela vai exigir outras coisas. Sim. E muitas vezes até inviabilizaria a transmissão da propriedade. Daqui a pouquinho não tem uma negativa. Exatamente. Que é dispensada pela adjudicação. Muito bem. Claro que ela não pode ser utilizada para burla da apresentação da certidão. Claro. Por isso tem que comprovar que tu buscou a forma Sim. de realização ordinária do procedimento. Certo. Doutor, muito esclarecedoras as suas informações aí quanto ao provimento do CNJ, provimento 150 que regulamentou a nossa adjudicação compulsória e ainda vai trazer muito pano para manga aí para a gente conversar, né? Mas a gente agradece muito a sua presença. A gente está encerrando hoje o nosso podcast. Agradeço a doutora Thaís, a doutora Maria Yara. Obrigada. Por contribuírem aqui com as informações aqui para os nossos colegas. O podcast Questão de Ordem está disponível com um novo episódio toda quinta-feira nas redes sociais, no YouTube, Facebook, Instagram e Spotify da OAB Caxias. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar nas plataformas digitais. Mais informações, acesse o site da oabcaxias.org.br e este podcast contou então com o apoio da R Mastersul, assessoria documental.